aula aqui, voltar a gravação. O pessoal tá aí? Já voltou? Já. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todos vocês vão fazer estágio final e todos vocês vão passar por uma banca de avaliação de estágio final. O que vocês entendem que a gente pergunta para vocês no estágio final? Quais são as perguntas que a banca fará para o aluno? O que vocês acham? Sobre tratamento, sobre clínica? O que vocês entendem? Pânico. Eu não entendo como pânico, mas Tu acha que eu vou perguntar sobre o teu pânico? Eu não vou te perguntar sobre o pânico. O que eu vou perguntar? O que vocês acham que um médico veterinário precisa saber? E o que tu achas que o médico veterinário tem que saber? Bom, vamos lá. Primeira coisa é saber como que chegou no diagnóstico. Exame clínico, exame físico, exame complementar, anamnese, histórico. Primeiro é saber como chegou no diagnóstico. Só que o diagnóstico é o primeiro passo. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque todos vocês têm convicção hoje que diagnóstico é fundamental. E diagnóstico é só um passo. Não adianta vocês acertar o diagnóstico e errar o tratamento. Vocês não se preocupam com tratamentos. Por quê? Porque depois eu vou perguntar como foi tratado. Concordam? Sim ou não? Sim. Aí qual é a próxima pergunta? Por que usou o tratamento? E a outra pergunta é, se não fosse esse tratamento, qual seria a alternativa? Para saber o que poderia ser utilizado diferente. E a última pergunta é, tu, no lugar do veterinário, qual seria a conduta? Desde a consulta ao diagnóstico, do tratamento e por que do tratamento? Concordo que isso é o básico que um veterinário tem que saber? Sim. Tá, e por que vocês não dão preocupação, então, para saber como que as medicações funcionam e o porquê das coisas? Eu não sei, mas eu concordo com o professor. Seria bem mais fácil se a gente entendesse esse raciocínio aí básico. Tá, e por que quando estão fazendo estágio, vem uma medicação que foi utilizada, quando chega em casa, ou quando pode, não vai estudar? Oi? Tem que procurar, correr atrás. Tem. Ou vocês acham que a gente vai ficar dando toda hora explicação? Não vai. Então, assim, vocês já estão na fase da faculdade que vocês têm que começar a se perguntar o porquê e vocês têm que começar a se perguntar para quê? Por que eu vou usar esse produto e para que serve aquele produto? Se vocês não se perguntarem, se vocês não fizerem esse questionamento, gente, não adianta nada. Sabe por quê? Porque vocês vão virar atendente de balcão. Eu utilizei um antibiótico. Qual? Não sei, eu aprendi no estágio, eu vi o cara falando, eu li num artigo, eu uso enrofloxacina. Tá, mas qual é o mecanismo de ação? Como que ela vai funcionar? Será que ela vai atuar em outra área? Não sei. Então, assim, comecem a criar o costume, comecem a criar o hábito de vocês se perguntarem por quê e para quê. Dando continuidade a isso, uma das coisas que a gente acaba sendo convidado, né, em relação ao animal silvestre, animal exótico, é para avaliar, para acompanhar casos, né, relacionados a trato gastrointestinal. E uma coisa que vem junto, que a gente acaba tendo que trabalhar, é o sistema reprodutor. Então, o sistema reprodutor tem animal que tem um sistema reprodutor completamente diferente, né? Esse aqui, por exemplo, é um canguru, é um macrópode, e é um sistema bem diferente. Ele tem uma porção lateral aqui, ó, na vagina, outra porção lateral. Aqui teria o seio urogenital, entraria para ter a parte de útero lá na frente. Então, tem animal que a gente vai trabalhar que o útero é completamente diferente. Aqui é o sistema reprodutor de fêmea e de macho de rinoceronte. Então, uma fêmea e o macho. Então, mas o princípio, né, de testículo, glândulas acessórias e canal da uretra é o mesmo para qualquer espécie. Então, vagina, cérvix, corpo de útero, bicornual, ovário. O princípio é o mesmo.
E eu tenho que conhecer, tem que conhecer. Então, se eu vou fazer um trabalho, por exemplo, de ultrassom, aqui é fazendo uma avaliação fisiológica de ultrassom para elefante. Então, aqui dá para mostrar, aqui está mostrando, ó, como é que é a região de vagina. Aqui vem o vestíbulo, a vagina, o cérvix propriamente dito, está mostrando aqui, né? Como é que é a porção inicial do útero, onde tem antes da porção bicornual ou a porção bicornual, e questão de ovário. Todas as espécies que vocês imaginam vão funcionar da mesma forma. Todas elas vão ter uma fase folicular. Na fase folicular, ela vai receber principalmente FSH e LH, que vão fazer o estímulo do desenvolvimento do folículo. Quando há ovulação, nesse caso, há uma manutenção do corpo lúteo, né, que se teve uma formação do óvulo, ocorre a ovulação, há a manutenção do corpo lúteo. Se no corpo lúteo não tem estímulo do formação de zigoto, ou seja, se é só o óvulo e ele vai perdendo a sua função, o corpo lúteo diminui a sua função. Então, na primeira fase de ciclo de hormônio luteinizante, eu tenho o primeiro pico de estrógeno. Depois eu tenho o segundo pico de estrógeno. E depois eu tenho a manutenção da progesterona, o hormônio que vai manter a gestação. E eu tenho também, em semanas, né, aqui mostrando um sistema esquemático geral, né, mostrando a questão de hormônios e secreções para quase qualquer espécie de mamífero. Então eu tenho uma noção de como é que vai funcionar. Então, se eu chegar e fizer um exame, então aqui mostrando a simetria fora e dentro, né, dos lados de um rinoceronte branco. E aqui a vagina que teve fissurada por fora em decorrência de uma alteração. Então, se eu vejo uma fêmea com entumecimento de vulva, né, que é a porção externa, com aumento dos lábios e vermelhidão, eu sei que é uma fêmea no cio, não importa a espécie. Então, eu vou pegar uma fêmea de otarídeo, que nada mais é do que um leão marinho, para eu poder avaliar, né, para poder ver como é que está a estrutura. Tem o ânus e tem a abertura embaixo, eu sei que é uma fêmea. E eu faço uma avaliação exatamente para qualquer espécie. Claro que tem espécie que é muito mais difícil de sexar, mas se eu olhar, eu conhecer o animal um pouquinho, eu consigo determinar, né? Os machos, nossa, cada um vai ter uma estrutura diferente. Então, aqui mostrando o pênis de um rinoceronte, que tem o seu desenvolvimento, né? Então, tem a abertura aqui do prepúcio, a exposição do pênis, a porção de glande. Então, todos os animais, não importa a espécie, tem um padrão muito similar, né? De como que é o pênis, como é a vagina, como é a porção interna, né? Aqui um filhote de elefante ao nascer. Então, o parto é igual. Se o animal tiver um tumor que está obstruindo, uma massa, vocês vão... É exatamente a mesma coisa que aconteceria em relação a uma cadela. Aqui um outro exemplo. Então, aqui uma vagina, né, de uma fêmea de rinoceronte indiano, que tem uma protusão, uma massa para fora da vagina, inclusive não conseguiu ter o parto, e quando foram fazer a avaliação do feto, ele tinha uma série de alterações, inclusive com a dissecação, né, desse animal, começou a notar que ele tinha uma aplasia, ou seja, um não desenvolvimento dessa área do cérebro. Então é muito comum não é que é muito comum, a gente recebe vários animais que têm óbito, né, que têm problemas de reprodução em zoológico, os animais morrem, e quando morre a gente abre para poder estudar e conhecer como é que era a parede da vagina, se tinha um aumento em um dos lados do útero ou em um ovário, né? O que era aquele aumento de volume? Poderia ser uma estrutura tumoral, pode ser uma proliferação do tecido ovariano, pode ser uma gestação ou um feto mumificado. Então, assim, trabalhar com animal silvestre nessa parte de reprodução tem que abrir os animais. Não importa do que o animal morreu, chegou na tua mão, a gente abre todos os animais para tentar descobrir o que está acontecendo com o paciente. Sempre. E às vezes a gente consegue encontrar, né, essa alteração, por exemplo, numa fêmea de lobo-guará, numa alteração ovárica,
que é um ovário extremamente grande. Então, aqui é um ovário muito grande, muito desenvolvido, que inclusive tem tumor. Em algumas vezes, a gente consegue fazer o tratamento. Então, eu tenho uma fêmea, aqui é um furão, que ela foi feito ultrassom, ela apresentava uma alteração no ultrassom, a gente abre, como se fosse qualquer animal, aqui está tirando o conteúdo intrauterino, vocês podem ver que é um conteúdo extremamente verde, né? Essa secreção esverdeada, onde fez a punção, para saber o que estava acontecendo. Claro que o certo aqui é fazer a castração, mas toma cuidado, ó, aqui está a bexiga perto, para saber quando vai fazer a castração desse animal. Então, talvez os procedimentos que na veterinária a gente mais trabalha, um deles é a vasectomia, tá? Então, a vasectomia nada mais é do que ligar o canal, né? O ducto deferente, ele tem que ser isolado em relação à continuação, que é para quê? Mesmo que produza espermatozoide, que ele não tenha deslocamento até a uretra para que não faça deposição na fêmea. Então, a vasectomia talvez seja uma das coisas que a gente mais utiliza, principalmente em animal zoológico, nunca castração, que é para o testículo continuar a manutenção de produção de hormônios. Então, mais uma coisa que se pede muito, por exemplo, em coelho, em porquinho da Índia, cada vez mais as pessoas têm pedido e têm procurado para poder fazer a castração. Gente, castração é exatamente igual de cão e de gato, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Tomem cuidado que alguns proprietários não sabem o que é testículo de coelho, a gente mostra, às vezes o cara, essa semana eu fui atender um coelho e me chamou de fêmea, 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 aí eu olhei e eu disse, eu olhei, era um macho, mas não falei nada, e o proprietário, a gente foi mexer, ele tá com esse aumento de volume, aí eu falei, não, esse aumento de volume era testículo, então as pessoas não sabem nem se tem um macho ou tem uma fêmea, então é extremamente importante quando vocês forem fazer o exame clínico do paciente, indicar sobre isso. E para fazer uma cirurgia de castração não é complicada, principalmente do macho, para poder fazer o acesso. A fêmea não é tão complicado também. A única coisa que é muito ruim na fêmea é que quando a gente faz o corte, né, na pele, normalmente o animal ele tem uma alça intestinal muito cheia de gás e essa alça vem para fora. E aí às vezes a gente complica um pouco na hora de fazer a cirurgia, tem que ter um pouquinho de experiência para poder fazer a cirurgia em coelho. Mas assim, na parte reprodutiva, o que eles pedem é a mesma coisa que cão e gato, né? Ou a gente vai ter um animal com uma alteração uterina, se tiver uma piometra ou alguma coisa, você não pedir o ultrassom para poder fazer a confirmação. Se tiver uma alteração de testículo, o que pode ter um tumor, né? Então aí a gente indica a castração. E o resto são as cirurgias de controle. Se a pessoa quer ter o animal silvestre, exótico, e manter a hierarquia do grupo, o indicado é fazer uma vasectomia. Se a pessoa só quer castrar, tira o testículo sem problema nenhum. Os problemas da fêmea pode ser, então, uma fêmea com dificuldade de parir, de parto, o que não é comum, tá? Se tem uma fêmea com dificuldade no parto, de espécie exótica, eu me preocupo, porque normalmente é uma coisa mais grave, normalmente elas parem super bem, não tranca igual cachorro, e se tiver que fazer a cirurgia, vocês fazem a intervenção. Uma coisa que chama atenção é como nascem os filhotes. E as pessoas normalmente não têm ideia de como é que nasce um coelho, como é que nasce um rato. É muito fácil confundir um filhote de coelho com um aborto. E eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que se preocupar algumas vezes. Mas fora isso, gente, é uma rotina exatamente como a clínica de pequenos. Oi. Por que fazer vasectomia e não a castração? Tá. A vasectomia não é só cortar o canal deferente? Uhum. Vai ter produção de hormônio testicular? Sim. Tá. Se o hormônio ser produzido, ele vai produzir o quê? Qual é o hormônio que o testículo produz principalmente? Qual o principal hormônio do testículo? Quando chega o LH e o FSH no testículo, produzido pela hipófise, eles estimulam as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Sertoli vão produzir o espermatozoide. E as células de Leydig vão produzir o que, Nicole? Qual é o hormônio do macho, Nicole? Deu um branco. Não deu branco, não. Testosterona. Testosterona. Isso.
certo? Nossa, meu Deus. Se o macho não tem testosterona, vamos pensar num cachorro sem testosterona, ele mantém as suas características de macho? Não. Tá. Teoricamente, eu castrei um cão. As chances de ele continuar levantando a perna para urinar, pode ser que ele mude o comportamento? Sim. Pode ser que o cão comece a latir menos? Sim. Pode ser que ele tenha menos interesse por fêmea? Sim. Então, quando eu tiro o testículo, eu tiro a hierarquia desse cão perante ao resto do grupo? Sim, com certeza. Eu tenho um grupo de macacos e eu tenho um macaco que está me dando problema e eu castro ele. Quais são as chances dele virar pancadaria e saco de pancada? Altíssimo. Porque ele não tem mais hormônio para poder fazer o controle. Então, o ideal nesses animais, quando eu não tenho problema de comportamento, quando eu não me importo, é fazer uma vasectomia, para as vasectomias manter todo a biologia do animal, tá? Então, o animal vasectomizado ele se mantém numa biologia normal, o animal não vasectomizado ele apresenta problema. Entendeste? Uhum. Nasceu um filhote ou chega um filhote na mão de vocês. Procedimento, quais são? Primeira coisa, filhotinho de tamanduá-mirim. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Gente, qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vem um filhote na mão de vocês? Primeira coisa é saber qual é a espécie e descobrir mais ou menos o que ele come quando adulto. E depois ter uma ideia da idade dele. Por quê? Alguns animais são carnívoros, alguns animais são herbívoros, né? Mas todos eles são dependentes de leite. Só que de acordo com a dieta quando adulto, vocês podem ter uma noção, precisa mais gordura, menos gordura. Então a primeira coisa é fazer uma avaliação e tentar descobrir o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui é uma fêmea de gambá, com um monte de filhotinho agarrado aqui dentro do marsúpio, e aqui os filhotinhos mais velhos, dentro do marsúpio todos apertados. Chega uma época do ano que a gente começa a receber um monte desses bichos. E aí a gente tem que se preocupar com o quê? Para amamentar, né? Então é filhotinho de cuíca, que é um tipo de marsupial, ou filhotinho de gambá, que também é um tipo de marsupial. Talvez sejam os animais mais comuns de receber. Então a primeira coisa é, quando eu receber esses animais filhotes, a mãe, ela lambe a genitália do animal para poder estimular as fezes. Preparei o leite, dei o alimento para eles beber, né, o leite preparado. Gente, qual é a solução de leite? Não sei. Depende da espécie que vocês estão na mão. Vocês vão ter que pegar na literatura e procurar um substituto de leite o mais adequado. Tem um que a gente usa substituto de cão, outro substituto de gato, outro de bovinos, de equinos, ou pega um substituto e coloca gema de ovo, tem gente que coloca complexo vitamínico. Vai depender, gente, cada espécie que vocês forem trabalhar de mamífero é uma substância diferente. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é estimular o animal a defecar e urinar. Porque na natureza, a mãe lambe a genitália. E quando ela lambe a genitália, o animal defeca. Então, sempre utilizar uma gaze ou um algodão, né, com água morna, temperatura adequada para o animal, para fazer um leve fricção. Isso vai estimular o animal a defecar e urinar. Então, é extremamente importante no filhote alimentá-lo, mas tem que estimular a defecar e urinar. E eu recebo muito filhote ressecado, porque ele não é estimulado e no início o filhote não consegue comer bem e defecar sozinho. E depois tem que fazer acompanhamento. Então, aqui foi um trabalho feito com os gambás que chegavam aqui no Hospital Veterinário da Unisul. Os animais normalmente são marcados com coleira de plástico. Aqui tem o número 2, marcando a numeração. Às vezes as meninas pintavam as unhas, porque era mais fácil de identificar os animais com a unha pintada. Começavam tomando leite, depois eles comiam papinha e, por final, começavam a se alimentar com a dieta sólida. É extremamente importante manter esses animais numa incubadora, porque os neonatos eles não conseguem fazer o controle da sua temperatura corporal, então eles precisam manter uma temperatura constante e sempre que tiver a incubadora, coloque na incubadora, né? Um animal sozinho, ele é mais vulnerável, então às vezes tem que colocar bolsa de água quente, cobrir com um cobertor, né?
Mas um animal numa idade mais avançada não vai ter tanto problema, ele consegue manter a sua temperatura corporal. Então a gente primeiro descobre o que ele se alimenta, faz um leite adequado, estimula ele a defecar, mantém ele no ambiente aquecido, né, e vai acompanhando a idade. Uma coisa que é extremamente importante com o filhote, acompanhar o peso, tá? É um dos melhores indicadores de saúde, é o filhotinho tá ganhando peso. Eles vão mudar de comportamento com o passar do tempo, então aqui, ó, murchando a orelha e jogando a orelha para trás. Então isso aqui já sei que é um animal com uma idade mais avançada. Claro, o pessoal sempre gosta de dar banana, fruta. O animal pode até comer, mas não necessariamente que seja a banana o principal alimento do animal. E a gente consegue descobrir se o animal está indo bem ou não pelo ganho de peso corporal do paciente. É extremamente importante pensar na dieta adequada. Então, às vezes o filhote ele precisa comer inseto. Ah, professor, mas eu não tenho grilo. Vai atrás. Senão, o animal vai apresentar problema, tá? Então, fazer o manejo adequado, manter o animal no ambiente limpo, fornecer a dieta que é importante, mas sempre pensar o que o animal comeria na natureza, e uma delas pode ser o fornecimento de inseto. Alguns animais, como é o caso dos primatas, ele não tem tanta essa necessidade de estímulo de inseto, mas eles precisam um leite adequado. E o macaco, gente, o leite adequado, não existe uma especificação. O que eu uso normalmente? O leite de criança, tá? Então é um leite... Esse macaquinho ele chegou com a mãe morta, a mãe tinha sido alvejada por um tiro. Quando entregaram, ele estava grudado até na glândula mamária da mãe. E o macaco, ele precisa estar agarrado com um bicho de pelúcia, para ele poder se sentir seguro. Então, o mesmo padrão de comportamento que ele tinha na mãe, eu peguei essa vaquinha de pelúcia dos meus filhos e entreguei, e o bicho ficou grudado. Então, aqui, agarrado, ele começava a se alimentar melhor. A gente até improvisou um cobertor para ele ficar, para controlar a temperatura dele, mas é extremamente importante. E no dia a dia, quando a gente consegue manusear o animal com frequência e consegue ter contato, principalmente em zoológico, não adianta. Vai ter que fazer o manejo dele para coletar sangue, para fazer acompanhamento. A gente tem que separar da mãe. Então, aqui é uma mãe de anta malaia. Uma anta dessa tem quase 400 quilos. Então, é um animal difícil de manejar. O filhotinho a gente tirava, mexia nele e aqui fazendo a coleta de sangue de uma forma muito tranquila. Então, é extremamente importante no manejo de filhote que tenha um contato, que tenha uma interação. Se esse animal não será manejado para fazer a reintrodução, gente, mexe com ele, manipula, faz a coleta de sangue quando for necessário, fornece o alimento, mas pesa. O peso é o melhor indicativo de desenvolvimento do filhote, porque o peso ele vai aumentar de forma gradual. O aspecto, a agilidade, isso engana a gente um pouco. Ajuda, mas engana a gente um pouco. Então, peso é o principal indicativo de desenvolvimento do filhote. Claro, o animal que ganha peso e está comendo de forma correta é um animal saudável. Agora, o tipo de dieta que vai ser fornecido variará de acordo com a espécie com a qual vocês irão trabalhar. Uma outra coisa que tem sido uma constante nos últimos anos, e para algumas espécies mais do que outras, são os tumores. E, gente, tumor, existem milhões de casos de tumor de acordo com a espécie. Essa espécie que está na imagem é uma espécie chamada diabo da Tasmânia. E, bom, Alexandre Kreis, isso aqui é uma foto de livro, tá? Alexandre Kreis foi um colega meu de faculdade, por coincidência, e ele trabalha com essa doença, que é uma doença de diabo da Tasmânia, que é provocada por um vírus facial. E o Alexandre Kreis, ele veio aqui na Unisul, há uns 6 anos atrás, eu creio, e deu uma palestra para os alunos. Foi muito legal, foi muito bacana a palestra que ele trouxe sobre diabo da Tasmânia. Então, é um problema grave que acomete diversos marsupiais, mas o diabo da Tasmânia acaba piorando. Então, aqui vocês conseguem ver o focinho, né, os incisivos superiores, os caninos, e olha a proliferação que tem aqui, ó, na porção da mandíbula. Então, é um tumor que começa com pequenas pústulas, né? Aqui um animal com fratura de canino, tá? Então, aqui é um dente fraturado, mas uma pústula, ou um aumento de volume aqui, ó, ou aqui no meio da gengiva. E depois, ele começa a se proliferar. É um hemangioma que começa a se proliferar e dá um problema extremamente grave
para o animal, tá? Com uma proliferação horrível e uma série de problemas de saúde. Felizmente, nós não temos esse caso no Brasil. Os casos no Brasil normalmente são mais ligados a roedores, né? Roedores talvez seja o grupo que mais tem problema. Por que roedor? Que mais tem problema normalmente para nós? Porque esses roedores, o twister, são animais que foram selecionados geneticamente para poder fazer exame de laboratório. Então eles têm uma vida relativamente curta. Só que algumas pessoas se encantaram, levaram os ratos para casa e criaram como pet. E ele tem uma série de genes recessivos, então é muito comum rato, hamster, roedor, depois de 2 anos, 3 anos, começar a apresentar alterações. Então esse é um caso clássico, um rato com aumento de volume. Então, olhava para ele, né, ele estava todo arrepiado, vocês podem ver que ele perde o cuidado com o pelo e até algumas áreas de alopecia. E quando ia manipular o animal, ele tinha uma área com aumento de volume. Então é extremamente comum um rato apresentar esse tipo de quadro. Pega o rato, faça a contenção, faça exame clínico e a proprietária na manipulação já dizia, ó, tem um aumento de volume na lateral. Então o animal começou com alopecia, mudança de comportamento. Quando fazia a contenção era difícil de ver o aumento de volume quando o animal estava em pé, mas aqui ó, dá para ver uma alopecia na região onde o animal tinha alteração. Qual é a primeira coisa? Fiz exame clínico, fiz anamnese, eu tenho o histórico do paciente. Qual é a primeira coisa que vocês fariam nesse paciente de exame complementar? O que vocês buscam? Suspeita de tumor, o que vocês buscam? Tem alguém comigo ou eu estou sozinho de novo? Exame complementar? Qual é o principal exame complementar numa suspeita dessa? Raspado? Hã? Fazer raspado? Raspado? Bom, o animal tem um aumento de volume interno, com alopecia externa. Tu raspa? Não tinha explicado que é muito ultrassom? Dá para fazer uma punção e mandar para análise? Tá. Se for um abscesso ou se for uma vesícula e tu fizeres a punção. Ultrassom. Ultrassom e raio-x. É a primeira coisa que a gente busca exame de imagem. Eu só vou fazer a punção se acusar alguma coisa, ainda mais que é uma coisa abdominal. Então, a primeira coisa, ultrassonografia e raio-x. Esse animal, no ultrassom não tinha, porque o ultrassom era muito grande, o transdutor, e não conseguia pegar o animal. Então, foi direto para a radiografia e olha o que apresentou. Um aumento de volume. E aí? O que eu faço agora? Reposicionei o paciente, fizemos uma outra radiografia. Ela tá ruim de ver, mas dá para ver que tem uma massa aqui, ó. E aqui, ó, em relação a essa área aqui, ó, tem uma área esbranquiçada aqui, ó. Então, é um aumento de volume, ó, um aumento de volume, que eu consigo ver uma massa. Qual é a indicação de vocês quando tem uma massa dessa? Eu posso fazer uma punção? Posso. Aí eu vou lá, faço exame citológico. E eu vou descobrir o que tem. Mas eu posso ir direto, gente, para a cirurgia. Então, a cirurgia, ela acaba dando, muitas vezes, um resultado melhor. Então, sempre que começar a ter massa em rato, já pensa em fazer direto uma cirurgia. Não espera muito, porque normalmente pode dar problema, tá? Então, aqui, na faculdade, a gente fez com aparelho de anestesia, improvisou um baraque pequeno, né? Então, aqui um baraque com 2 torneiras de 3 vias, uma tampa de refrigerante e um dedo de luva para saber o balão. Preparou todo o sistema, fez a anestesia do paciente, né? Colocou o animal aqui entubado, com máscara, fez a anestesia, fez uma cirurgia, um corte lateral. Teve que fazer 2 cortes, porque tinha massa dos 2 lados, para poder fazer a retirada do tumor. Então, assim, tumor nesses animais, quando a gente faz só a punção e deixa, ele normalmente se alastra muito rápido, tá? Então, o indicado, gente, na maioria das vezes, é fazer a cirurgia, é fazer a intervenção e retirar todo o conteúdo que estava incomodando o animal. Aqui é um caso de um furão, ó, com aumento de volume na região cervical,
Então, era uma massa neoplásica, que foi feita a retirada inteirinha, tá? Olha aqui a cirurgia fazendo a retirada de toda a massa neoplásica. E depois manda para o laboratório para poder fazer a avaliação. Normalmente, quando o animal apresenta um tumor, ele já tem vários, tá? E aí, quando a gente vai avaliar, muitas vezes, pode ser, olha aqui, ó, um tumor renal, uma neoplasia. Rim tem muito tumor, mas pele tem muito tumor. Então, o que a gente tem que fazer? Se conseguir fazer ultrassom com o aparelho grande o suficiente, pequeno o suficiente, com o transdutor pequeno o suficiente, faz a radiografia, mas no tumor tem que pensar em fazer a cirurgia, porque para dar uma metástase e complicar a vida do paciente é muito rápido, tá? Em algumas vezes, né, a gente vai fazer a avaliação, então aqui é um caso de um baço com uma alteração tumoral, tem um linfoma, que a ideia, que o procedimento é fazer a retirada inteira do órgão. Então, assim, tumor em hamster, tumor em rato, eu sempre penso direto na cirurgia, não tem muito tratamento que fazer. A quimioterapia pós-cirúrgica, ela é extremamente complicada porque o animal é muito pequeno e tem bastante efeito colateral. Então, normalmente, não se usa muito fazer o tratamento e fazer a quimioterapia. Então, normalmente a gente indica a cirurgia, fez a cirurgia, retira a massa tumoral, manda para o laboratório e faz o acompanhamento do paciente. Há uma chance muito alta de recidiva e o tratamento quimioterápico é extremamente complicado. Dá para tentar fazer? Dá. Mas é um animal de pequeno tamanho, então os efeitos colaterais são muito negativos. Normalmente eu não faço nada, eu acompanho o paciente e infelizmente é o que tem para fazer. Uma outra coisa que a gente acaba recebendo bastante, pelo erro de manejo, pelas dificuldades que os pacientes têm, pela forma inadequada que as pessoas criam seus animais, principalmente animal que tem problema nutricional, tá? Então, alguém está com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Eu agora. Sobre o outro caso ali, antes de retirar, não tem que ver se é benigno ou maligno, ou na retirada tu vai mandar e verificar isso. Então, normalmente, vamos lá, se for um maligno e eu devo fazer a citologia? Mas como é que tu vai identificar? Pela citologia? Eu posso tentar fazer uma citologia, certo? Aí, quais são as chances? Tem chance de ser maligno ou ter que ser benigno, certo? Porque daí nem anestesia assim para cirurgia, né? Nem gasta nesse quesito. Sim, mas aí vai depender do caso que tu tens na mão, né, Nicole? Se é um paciente que tu acha que vale a pena só, é um tumor de pele, eu vou tirar um fragmento e vou ver como é que é. Puta, toca a ficha. Eu tô com um rato que parece um tumor e eu sei que é tecido de cicatrização. Eu tô fazendo uma avaliação. Agora, tudo vai depender do teu paciente. Normalmente, tumor, eu já indico fazer a retirada para tirar aquela bola, né? Porque assim, imagina num rato que o proprietário notou que tem tumor, o volume é muito grande. Não é um tumor de mama que é pequenininho, né? E normalmente o tumor é interno. Não sei, dificilmente tu vê um tumor de pele simples. Porque se o rato eu já notei, e as chances de dar uma metástase também é muito alta. Então, normalmente, para o padrão clínico que nós temos hoje, eu prefiro já fazer uma retirada cirúrgica, uma remoção completa, do que deixar esse caso progredir. Mas pode, se tu achares pertinente, tu faz contém o animal, faz a citologia, faz a avaliação e vê o comprometimento que o animal apresenta em relação ao tumor. Aí depois tu avalia se vale a pena retirar ou não. Então, problemas nutricionais. Existe uma cultura, né, no Brasil, e isso aqui eles chamam de babo, que são os indígenas que apresentam seus macacos, né, que possuem macacos, como animal de criação, como animal pet. Isso é extremamente comum na Amazônia. E o homem branco, né, tenta imitar isso e às vezes pega um macaco como esse e tenta criar em casa. Então esse aqui é o caso clássico de problema nutricional. Esse aqui, ó, é um macaco chamado parauacu, um animal comum da Amazônia. Esse aqui é macaco barrigudo, chama-se Lagotrix lagotrica. Isso aqui, esse macaco aqui é o Pithecia mono, se eu não me engano.
O Lagotrix, o que acontece? É um animal que come folha. Aí na casa das pessoas, as pessoas têm um macaco e dão o quê? Dão banana. Olha como é que fica a perna do macaco. Olha como é que está o braço dele aqui. Ao invés de o osso ser reto, ele faz uma volta. O que vocês acham que aconteceu aqui? O que está acontecendo nesse osso? Fisiologicamente. Tá enfraquecido? Por que está enfraquecido? A desnutrição? Existe uma desnutrição? Beleza, me explica essa desnutrição, Nicole. Não sei, teria que ver a dieta dele? Nem precisa ver a dieta do animal. Falta de cálcio? Por que falta de cálcio, Alex? Sei lá, porque o cálcio que tá no osso, aí Tá. parece um osso mole, então falta que o cálcio e vitamina D. Por que o osso está curvado? Aqui. O jeito que ele se apoia, Que região é essa daqui? o punho. Tá. Na verdade, aqui é o tornozelo. Que região é essa aqui do osso? É o tornozelo? Oxe. Então já tava longe. Que região é essa aqui do osso? Gente, onde é que o osso se desenvolve? Na região média ou nas epífises? Por que é na epífise? Porque aqui a gente tem a zona de crescimento. Quando vocês fazem um raio-x de um filhote, a região do punho tem uma linha preta que é chamada de zona de crescimento. Como que é formada a zona de crescimento? É uma porção de proteína onde vai fazer a proliferação do osso e logo em seguida tem uma calcificação. Se há o desenvolvimento da proteína e a relação cálcio e fósforo da dieta inadequada, não há uma proliferação reta. E há um excesso de peso do animal, vai torcer, vai moldar de forma inadequada a articulação. Então isso daqui me mostra que o animal apresenta uma osteodistrofia hipertrófica. Porque ele tem um erro no balanço de cálcio para fósforo. Qual é o normal cálcio-fósforo para um animal? Qual é a proporção normal? É 3 para 1. 2 para 1. 2 para 1. 2 para 1. O que significa? Que para cada 2 de cálcio, 1 de fósforo. A carne, por exemplo, ela tem 1 para 17. Então eu tenho muito fósforo. Então aqui eu já sei que o normal, que era 2 para 1, está desbalanceado. Então eu não preciso nem saber da dieta do animal. Eu olhando uma osteodistrofia hipertrófica, eu sei que tem problema. E olha aqui a mandíbula, a maxila nesse caso aqui. Aqui é a mandíbula, a maxila está aqui, os dois incisivos maiores. Olha como está inchada. Olha a proliferação óssea que tem aqui. Então esse animal, eu sei que ele tem uma osteodistrofia hipertrófica. Quem controla o cálcio no organismo de vocês? Quem controla o cálcio? Quem controla o cálcio é o paratormônio, produzido lá na tireoide. Então eu sei que esse animal tem um distúrbio de cálcio com alteração do paratormônio, que está sendo produzido de forma relativamente normal, mas não está conseguindo fazer a fixação do cálcio. Da onde que o animal vai tentar tirar o cálcio para poder fazer a calcificação? Quando o animal não tem na circulação, da onde que ele tira o cálcio? Gente, ele tira do músculo que vai utilizar o cálcio para contração. Então ele vai lá e tira do músculo. E o que ele fica? Com pouco cálcio na musculatura. Só que o cálcio suficiente para poder se mexer tem que estar dentro do músculo. Então o que acontece? Ele fica com pouco recurso de cálcio na musculatura e pouco cálcio no osso. O animal não vai conseguir se desenvolver corretamente. E depois que está instalado o processo, não tem mais o que fazer. Então um problema nutricional como esse, eu não tenho o que fazer. Uma vez instalado o cálcio, o osso nessa bagunça toda, eu não tenho o que fazer. O que acontece muitas vezes, as pessoas encontram macacos, fazem apreensão, entregam para a polícia traz. Um macaco velho, né, um macaco alterado. Quando a gente vai fazer a avaliação, né, aqui o policial militar segurando, o macaco já idoso, né, que saiu do bando, apanhou, aí a gente vai fazer o raio-x, eu consigo ver a coluna, mas
eu tenho dificuldade de ver os outros ossos. Vou fazer a avaliação, o osso é um pouco mais rarefeito, eu tenho que tomar cuidado. Ou seja, esse animal já tem uma carência nutricional. Por quê? Porque é um animal velho. Aí eu vou começar a avaliar, não, o osso não está tão ruim assim. Ele tem um pouquinho de alteração respiratória, né? Eu consigo ver bem o coração, mas o brônquio está muito marcado. Esse animal, na verdade, é um animal velho que está comendo pouco nos últimos tempos. Aí eu começo a fazer uma avaliação, é um animal que já tem lesão oftálmica, é um animal que já está machucado, e eu começo a fazer o exame nele. Aí, às vezes, eu vou fazer o raio-x e eu encontro isso. O que significa isso daqui? O que vocês estão vendo essas bolinhas no animal? Chumbinho. Chumbinho. O animal tomou um tiro de cartucheira que está com todo esse chumbo. O que o chumbo faz no organismo do animal? O que o chumbo faz? Ajuda, complica, intoxica. O chumbo começa a dar intoxicação para o animal. Então, na verdade, o animal não tem um problema nutricional. O que o animal tem é uma intoxicação por chumbo que complica o deslocamento do animal, interfere na dieta dele e o paciente está debilitado de forma crônica. Então, quando a gente recebe o animal, né, um macaco, aqui no caso era uma fêmea, velha, com aro senil da glicemia, porque o olho, ele vai receber o quê? Ele vai receber nutriente através dos vasos periféricos aqui, dos capilares. Não tem capilar na córnea. Quando ele começa a receber muito açúcar, esse açúcar começa a formar esse aro senil aqui. Então eu sei que é um animal idoso, com uma alta taxa de açúcar, e começa a ter problema. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar recuperar o animal. Ou eu coloco o animal na fluidoterapia no vaso, se não der, eu faço o quê? Eu boto o animal na fluido subcutâneo. Recebo um animal assim, uma fêmea de tamanduá-mirim, que ela tinha, pelo jeito, tinha sido atropelada e ela tinha sido largada. Ela está com a cara toda machucada, né? As patas todas machucadas. Foi feita a sedação, tinha lesão nas duas patas. Pelo jeito, ela tomou uma pancada e tinha sido arrastada. Tinha hemorragia interna, tinha sangramento em vulva. A cara dela parecia uma sarna. Quem disse que eu conseguia pegar o vaso desse animal? Anestesia o paciente. Todos esses pontinhos brancos eram ovos de mosca, que já estava começando a instalar uma bicheira. O que a gente fez? Flebotomia. Tá aqui, fiz um corte na pele, peguei o vaso e canulei, porque o animal tem que entrar na fluido. Então, o animal que está debilitado, que está um problema nutricional, eu tenho que tentar recuperar esse animal de qualquer jeito. Então, a primeira coisa é fluidoterapia. Se eu não consigo intraóssea, se eu não conseguir vaso, eu tento intraósseo. Ou então eu faço a flebotomia, que é cortar a pele, canular o vaso e deixa esse animal internado. Às vezes a gente chega no zoológico, né, os animais têm uma dieta que é inadequada. Talvez os animais... Porque aqui é uma dieta, uma mistura que entrega para um tamanduá, né, o Xenarta de forma geral. Mas ele pode estar debilitado. Se ele estiver debilitado, por problema nutricional, eu tenho que corrigir a dieta. E esse grupo tem características particulares. Então, por exemplo, um tatu, né, um tatu-galinha, Dasypus novencíticus, é um animal que forrageia no chão, principalmente comendo muita minhoca. E ele come insetos o tempo inteiro, então ele tem que estar fuçando. E eu recebi um tatu assim. O que vocês acham desse tatu? O que vocês acham desse tatu? Desidratado, tá com no rosto ali, ele tá com um problema na pele. Bom, então aqui ele tá, a cara aqui tá toda suja, né? Ele tá com lesão na pata, um animal caquético, né? As placas dele, que são placas córneas, já estão até marcando os ossos. Aí eu fui fazer o seguinte, fui fazer um raio-x, eu consigo ver o crânio. Olha os outros ossos como estão rarefeitos. Quando eu aumentei muito, quando eu diminuí o KV, e aí eu tentei aumentar o MA, pode ver que a coloração aqui não marca muito bem os ossos. Então esse é um animal totalmente comprometido. Ele quase não tem calcificação, ou seja, o erro na dieta dele era grande. O que ele estava tomando? Estava tomando só leite. E o animal estava desnutrido.
Então, não adianta, eu entrei com tratamento, a gente foi com medicação, fluidoterapia bem pouquinho, tentou alimentar, mas é um animal que não aguenta. Então, o erro nutricional, ele é uma constante no animal silvestre. Aqui um outro exemplo, eu cheguei num zoológico que eu fui fazer um atendimento, fui coletar a urina de um lobo-guará, e na urina do lobo-guará veio entupido. Quando eu fui fazer exame, né, o animal tinha cistinúria. O que é isso? Quando eu vi, ela estava cheia de cristais aqui, ó, na uretra do macho, e quando foi para o laboratório, tinha essa lajota aqui, ó, sextavada. Então, quando foi fazer a avaliação, na verdade viu que a urina do animal estava cheia do quê? De sedimento. Por quê? Porque o lobo-guará na natureza, ele come frutas e carne, mas uma grande quantidade de fruta. E quando as pessoas começam a fornecer uma grande quantidade de carne para um lobo, ele começa a formar cristais, né? Em alguns casos, algumas espécies, né? Aqui no caso um lobo-guará, olha a quantidade de cálculo que esse lobo apresentava. Então, eu tenho que conhecer exatamente a dieta do animal. Então, uma das coisas que... Professor, mas qual é a dieta que eu uso? Não sei, gente. Vai para o livro, procura identificar a espécie, procura saber qual a espécie que vocês estão trabalhando, qual é a dieta, e durante a época do ano, dieta diferente. Então, tem que estudar, tem que conhecer e tem que fazer a correção. Tem animal que come goma de árvore, tem animal que come inseto. Ah, mas eu tenho nojo. Então não atende, porque o animal precisa ter uma dieta extremamente adequada. Então, problemas nutricionais são extremamente comuns. Uma outra coisa que a gente recebe bastante, né? Então, são alguns animais eliminando parasitas. Aqui é um exemplo de cocô de lobo-guará, onde eu fiz de um dia de uma amostra, eu fiz a identificação dos parasitas. É extremamente comum fazer o exame, né? Então a câmera de McMaster para poder fazer as contagens, mas o mais importante é fazer a identificação dos ovos, né? O que é um tricúris, o que é ascaris, o que é um... esqueci o nome, larva de gancho, né? Depois vou lembrar o nome dele. Então, fazer a identificação, encontrar um parasita, se tiver dificuldade, manda a foto do oocisto para algum profissional tentar identificar, porque quando a gente não cuida, galera, é extremamente comum ter uma série de parasitas em todos os animais que a gente trabalha, tá? Então, quando eu tenho, como eu falei, quando eu tenho um parasita em grande quantidade, é onde não vai ter competição e acaba virando problema. E uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, esse aqui são Prostenorix, né, um grupo de acantocéfalo que é extremamente comum em primata. Então, esse aqui a gente encontra bastante. E uma vez eu procurando lobo-guará, eu encontrei um ovo, que pelo que eu fui avaliar, era um Prostenorix. E diz que lobo-guará não tem Prostenorix. E eu achei muito estranho aquilo. Eu fui fazer uma pesquisa e eu acabei descobrindo que o lobo pode ser parasitado sim. Então, na natureza, não existe uma regra assim, pode ou não pode. A gente tem que fazer a identificação. Claro que a maioria dos parasitas tem uma relação com o hospedeiro, mas às vezes nós temos alguns parasitas que pulam, né, de um hospedeiro para outro. E umas coisas que alguns, né, utilizam bastante é a forma de controle. Então, existem formas de controle que são essas cápsulas de cobre, que elas são entregues numa forma de gelo nessa embalagem. Mas eu posso indicar para vocês utilizarem bastante semente de abóbora e semente de mamão, tá? Que também auxilia bastante no controle. Então, quando eu vou dar assistência a algum criador, alguém que tem essas espécies, semente de mamão é vermífugo e semente de abóbora, mas saibam que existem alguns lugares que eles tratam, né, com essas cápsulas de cobre para poder fazer o controle. Mas a gente sempre tem os vermífugos, onde eu faço o exame de fezes, identifico o parasita e faço a avaliação. Em alguns casos é um pouco mais complicado, porque a gente tem que fazer a identificação da larva, né, do parasita e não do ovo. E nesses casos a gente inclusive tem que procurar em tecido. Então, de acordo com a espécie que vocês forem trabalhar, de acordo com o caso, vocês têm que passar para essa identificação. Ectoparasita é uma constante, né? Então sarnas gerais, Sarcóptica, Psoróptica, Otodectes, todos os animais podem apresentar sarna, tá? É uma coisa bem comum, principalmente os animais em gaiola, porque eles acabam tendo uma forma de higiene mais difícil, né? Dificultada. Então, sempre que o animal tiver descamação de pele, principalmente coelho com problema na orelha e nas patas,
eu sempre indico fazer um raspado e sempre indico fazer a procura de sarna, porque sarna é extremamente comum. Às vezes a gente só consegue encontrar o ácaro, né? Até muitas vezes no cocô. Então é sempre do animal, porque o animal acaba se coçando, acaba mordendo, às vezes ele ingere e continua a fazer o ciclo. E carrapato tem um ciclo muito dinâmico. Eu trouxe aqui o exemplo do carrapato, que vai transmitir a rickettsia, né? Então o carrapato ele faz o ciclo em qualquer espécie, mas ele utiliza principalmente a capivara, que é um hospedeiro amplificador, e depois que ele sai da capivara, ele pode contaminar qualquer mamífero, seja humano, cavalo, canino e assim por diante. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando o carrapato está em equilíbrio no ambiente, ele só fica contaminado por 20 dias. O grande problema é querer matar a capivara. Por quê? Porque quando a gente mata uma capivara, vem outra no lugar. E a gente acaba interferindo no ciclo do carrapato. Então, o carrapato, a gente controla o carrapato. Oi. Uma coisa que eu não entendo, tipo, a rickettsia é hospedeiro obrigatório, né? Não, rickettsia é bactéria. Tá, mas ela precisa de um organismo para viver, tipo, ela não vive fora de um organismo. Não. Aí, como é que existe a bactéria primeiro? Como que a bactéria chegou lá pela primeira vez? Ué, a bactéria foi de um animal para outro. Ou ela está no trato digestório, ou está no organismo do carrapato, ou ela está no organismo do hospedeiro. Se ela sai do animal, morre. Tá, mas em algum momento ela aconteceu pela primeira vez em algum animal. Há milhares de anos atrás? Eu não entendo essa parte, entende? Tipo, como Nicole, é que ela nasceu primeiro? então vamos lá. Como vai surgir assim? Como é que a bactéria reproduz? Como que o quê? Como é que a bactéria reproduz? É fissão binária? Isso, mas o que ela precisa para reproduzir? Não é de nutriente? Sim, Onde é que ela arruma nutriente? nos organismos, né? Certo. E algumas bactérias não utilizam mecanismos de reprodução internas de uma célula? Sim. Então, há milhares de anos, assim como nós temos várias bactérias espalhadas no ambiente, que quando estão no ambiente, elas estão em forma como se fosse, vamos supor, tá? Elas estão dormentes. Elas formam uma capa em volta e elas ficam dormentes. Quando elas entram no organismo, elas rompem essa capa e elas começam a fazer o seu ciclo. A rickettsia, ou ela está no carrapato, ou ela está no mamífero. Se ela sai, ela tem uma grande chance de morrer, porque ela tem uma resistência externa muito baixa. Há milhares de anos atrás, esse era um tipo de bactéria que começava a tinha um mecanismo externo de pouca importância, mas ela começou a entender, começaram a nascer algumas bactérias que começaram a utilizar cada vez mais o mecanismo do hospedeiro. E aí se desenvolveu. Isso é evolução, isso é milhares de anos atrás. Entendeste? Tá. Sim, é que é meio louco. Não é louco, é lógico. A bactéria, então, ela sobrevive 20 dias sem estar no hospedeiro. Não. O carrapato, quando morde uma capivara nova, a capivara fica por 20 dias reproduzindo rickettsia no sangue, ela tem a bacteremia por 20 dias. Depois disso, as bactérias param de se reproduzir e ficam latentes. Nesse período é onde o carrapato se contamina. Se eu tenho as carrapatas estáveis na minha população, somente por 20 dias elas transmitiram a rickettsia. Então, o que aconteceu? Eu quero fazer um controle de capivara. Eu vou lá, mato uma capivara. Isso não vai dar um estresse? Se der um estresse, baixa a imunidade. Se baixa a imunidade, aquelas bactérias que estavam latentes voltam a reproduzir. Mas eu vou lá e castro o macho. Quando eu castro o macho, o hormônio baixa. Ele vai estar em estresse. Quando ele entra em estresse, ele perde as características de macho dele. Vem um outro macho e começa a brigar com ele. O grupo entra em estresse. Todo mundo baixa a imunidade e a bactéria começa a reproduzir. Um grupo de capivaras estáveis é um grupo que não transmite a febre maculosa. Entendi. Certo? Então, em alguns animais a gente encontra, então, o carrapato, né? Que é extremamente comum de encontrar nas espécies de vida livre. Então, quando vocês encontrarem
não tem problema nenhum, retira. Como eu falei para vocês, o coelho, a coisa mais comum é ter essa massa aqui, ó, na orelha. O proprietário acha que é sujeira. Aí, esse aqui era um coelho de uma avó de uma aluna. O coelho começou a ter como se fosse uma farinha aqui no dedo, as patinhas, e ela falou o seguinte: tinha uma crosta no dedo. Quando foi fazer o exame, olha aqui o ácaro, ó. Esse ácaro redondinho, tá? Então, esse redondinho era na orelha e esse um pouquinho mais comprido era na pata. Então, quando a gente faz o exame de perto, olha aqui a pata e olha aqui a ponta da orelha. Então, esse aqui é ácaro. Fiz o tratamento para poder fazer o controle, tá? E aí eu recebi uma vez um coelho assim, ó. Gente, isso aqui é um coelho sentado numa bola de sujeira com cocô, tá? Isso aqui é pelo com cocô. Quando eu olhei a orelha, tava assim. Quando eu abri a pele, olha o que tinha essa caspa aqui. Aí eu perguntei pro proprietário, ele falou que isso aqui aconteceu em uma semana. O que vocês acham? Mentira? Tu achas e eu tenho certeza. Certo? Então é extremamente comum o proprietário falar, não, isso aqui aconteceu em uma semana. E não. Fui fazer o exame, olha lá o ácaro. Esse é outro, ó, é bem mais comprido. Tratamento para ácaro. Bom, primeiro esse coelho aqui, ó, eu raspei, tá? Eu tirei isso aqui era o rabo dele, tá? Eu raspei, tive que dar um banho nesse coelho. Eu odeio dar banho de coelho, o coelho não responde bem, mas eu tive que escovar esse coelho bem e teve que dar um banho porque ele estava com muita secreção, tá? Muita caspa, e ele tinha um pouco de piolho. Ele tinha essa sarna instalada, que foi confirmado aqui. Tratamento para sarna. É o Sarolaner, não é? Não, eu quero o princípio ativo, não produto. Tu não és vendedora de empresa? Ah, daí eu não sei. Gente, tratamento para sarna. Aquele cetoconazol, não? Cetoconazol é para fungo. Ah, tá. Gente, qual é a coisa mais utilizada para sarna hoje em dia no cachorro? Ivermectina? Ivermectina, galera, dá uma injeção nessa porra desse coelho e resolve a vida dele. É 1 ml para cada 50 quilos, então vocês vão ter que dar uma dose baseada no peso do animal. Um coelho vai ter 2 a 3 quilos, dá lá 0,01, 0,02. Aplica uma injeção, 15 dias depois, aplica de novo. Não limpem as crostas, não tirem essa sujeira no início, porque às vezes o animal sangra. Se vocês tiverem experiência, tirem as crostas soltas, mas não esfregue isso daqui, tá? Então eu limpo, eu tiro as placas. Imagina uma orelha dessa aqui, ó, com essas placas aqui. Tira o excesso de placa, que aqui é tudo sarna, tá? Tira esse material. E aí tem coelho que o nariz fica uma ponta assim, parecendo um chifre. Dá a medicação e acompanha, e essas crostas vão cair como se fosse por mágica, tá? Então, a ivermectina, repete em 15 dias, acompanhe o paciente. Tomem cuidado que alguns animais apresentam piolho, tá? Então, aqui é um coati com bastante piolho. Isso aqui, popularmente, o pessoal chama de lêndia, né? Que nada mais são do que os ovos. Então, uma coisa que eu gosto muito de tratar é com fipronil, o Frontline comercial. Então, usar fipronil, passar no animal para poder fazer o controle. Aqui mostrando um cachorro do mato vinagre, ele tinha sarna sarcóptica, foi feito o diagnóstico, se usou selamectina nesses animais, né? Aqui mostrando o que a sarna que ele tinha. Então, foi feito selamectina e o animal começou a se desenvolver, o pelo de novo, né? Começou a melhorar. E é uma coisa que acomete bastante animal silvestre. Berne é uma coisa que vocês verão com certa frequência, tá? Então, se encontrar um animal com berne, não tenha dó, não tenha piedade, tá? Pode fazer o tratamento. Então, aqui, essa é a espécie aqui, eles chamam de pica, é um animal que tem muito parasita. E aí mostra que esses animais, esse slide está fora de posição. E mostra que esses animais aqui,
são muitas vezes cobertos de bernes e de carrapatos, tá? Então, às vezes a gente tem que entrar com um tratamento e se tiver um berne nesse caso aqui, muitas vezes é indicado, inclusive, a remoção cirúrgica por compressão do berne nos animais, certo? Eu tenho uma pergunta, Nossa. uma dúvida. As capivaras são reservatório sobre ali a bactéria Rickettsia. e os carrapatos. A capivara é o reservatório do carrapato, mas é correto falar que o carrapato é o reservatório da bactéria? Porque eu dei uma lida, assim, apareceu isso. É que assim, o termo técnico para reservatório não seria o artrópode. Na verdade, o artrópode ele é o vetor. Uhum. O termo correto para falar é que o carrapato ele é vetor da bactéria, não que ele é o reservatório. Tá. É que eu pensei que como ele, no caso, a bactéria fica nele e ele vai passando, né? Ele poderia ser um reservatório. Não, reservatório a gente chama normalmente um mamífero, tá? Porque ele vai manter o animal viável e vai fazer uma das fases do ciclo da sua vida no interior do animal, tá? E normalmente a gente não indica não considera como um reservatório porque não tem essa fase da vida no animal. Gente, última coisa, não menos importante, mas uma coisa que vocês... Eu esqueci de compartilhar isso. Uma coisa que tem que tomar bastante cuidado se fazia antigamente, tá? Hoje em dia não se faz mais, é esse tipo de procedimento onde se fazia, principalmente em felinos, né, em alguns zoológicos, eu já tive que fazer isso, onde vinha e fazia a cirurgia cortando aqui, ó, fazia o corte dos ligamentos e retirava a unha completa do animal. Então, só para saber, hoje em dia é proibido, tá? Não se pode fazer a mutilação e é um procedimento que se alguém chamar vocês para fazerem, vocês não podem fazer esse procedimento porque a unhectomia, como se falava antes, né? Mas tem um outro nome, não pode ser feita porque foi proibida por lei nos últimos anos, porque é considerada uma mutilação. Certo, pessoal? Dúvidas? E por que era feito antigamente? Para evitar acidente, para que não tivesse um acidente na hora que o animal metia a pata, não ter as unhas. Era uma prática muito comum em circos, não em zoológicos. Tá, ô Joares. Oi. Eu quero ir fazer estágio nesse zoológico aí. É San Diego, né, que tu falou? Qual o zoológico de San Diego? Aquele que tu fez, não foi? Ah, não. Eu fiz em Washington. Tá, e como é que faço para ir fazer estágio? Depois a gente conversa. Aguenta as pontas. Mas assim, o primeiro que não é fácil e segundo que não é fácil, mas a gente conversa. Tá. Querer eu também sempre quis, mas envolve custo, envolve... Teu inglês é fluente? Vai envolver custo e agora nessa pandemia esquece que ninguém vai aceitar a gente, principalmente brasileiro lá agora. Então, agora sem chance. Tá bom. Tá certo? Tá. Pessoal, hoje é a minha última aula onde eu falo, né? A aula da semana que vem vocês farão as gravações e colocarão no Microsoft Teams, onde eu vou acessar e verei as gravações. Eu queria lembrar por que, apesar de eu não gostar dessa aula expositiva, eu prefiro uma aula interativa, e vocês adoram essas aulas onde eu falo e vocês fazem porra nenhuma, parece. O que eu busco na clínica de animais selvagens, na verdade, é fazer vocês pensarem em tudo que vocês já devem ter aprendido na clínica de pequenos. Ah, professor, mas eu não fiz clínica de pequeno. Então, pela ordem da disciplina e como ela foi colocado, vocês eram já para ter cursado a clínica 1 e clínica 2, medicina de cães e gatos. Só que, por uma série de fatores que não compete a mim, muitas vezes os alunos não fizeram medicina de cães e gatos e vêm para essa disciplina. E aqui a minha disciplina, como ela é, eu tenho que tratar de tudo, como vocês viram, de aves, de répteis e de mamíferos, não tem como eu esmiuçar coisa por coisa. E a minha ideia é muito mais dar uma noção geral dos principais tipos de caso e abrir a cabeça de vocês para trabalharem depois e atender os animais silvestres ou exóticos quando chegarem na clínica de vocês. Mas se vocês entenderam a dinâmica da aula,
Se vocês conhecerem bem a clínica de pequenos, se vocês tiverem noção da biologia do animal que vocês estão trabalhando, vocês conseguirão atender qualquer espécie que chegar no consultório de vocês, nem que seja para darem os primeiros, para iniciar o primeiro tratamento.